Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, um prazer muito grande estar aqui com você. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e sempre nós estamos aqui para falar sobre vida plena, sobre vida e abundância, sobre a vontade perfeita de Deus na nossa vida e o que nós podemos fazer na prática. Eu sempre trago dicas práticas de que nós podemos ajustar para acessar essa vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e se você gostar, no final deixe seu like e encaminhe para outras pessoas que também buscam essa vida plena, essa conexão maravilhosa. O nosso assunto aqui no canal é vida plena, é o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. No último vídeo, se você não viu ainda, vou deixar a descrição aqui embaixo para você. No último vídeo nós falamos sobre a ansiedade, a angústia que está tão presente nas nossas vidas e nós falamos um pouco sobre como Marta se comportava diante das angústias, das pressões da vida e como Maria, essas duas personagens bíblicas tão conhecidas, como Maria se comportava. E eu trouxe isso para a nossa realidade. E hoje vou falar para vocês um pouquinho mais sobre esse mesmo assunto, mas falando, entendendo um pouquinho o que Jesus quis dizer quando ele falou sobre jugo e sobre fardo. Ele falou que quem estava cansado que poderia vir até ele, que ele ajudaria a descansar. Então, como fazer isso na prática? Muitas vezes, e essa tem sido assim, o meu chamado, muitas vezes nós lemos e gostamos do que nós lemos na palavra de Deus, mas o meu chamado tem sido o que fazer para na prática, no dia a dia, eu viver o que Deus está falando, o que o Senhor falou na sua palavra. Esse tem sido o meu chamado, e aqui eu trago para vocês não uma interpretação de texto, não quero fazer interpretação de texto. Eu trago para você o que o Senhor tem revelado ao meu coração. Como o Senhor tem me dado o rema, a revelação, para viver no meu dia a dia, de acordo com as palavras dele. E isso nós vamos entender um pouquinho mais, lendo aí Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, e entender um pouquinho essa passagem. Então, Jesus disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Parece tão atual, né? Mas a palavra de Deus é isso, ela é tão antiga e tão nova, é tão atual. E eu citei no último vídeo, esse que eu vou deixar o link para vocês aqui, que Salomão em Eclesiastes diz que não existe nada novo debaixo do sol. E falando sobre ansiedade, falando sobre angústia, falando sobre estresse, dá a impressão que nós estamos falando de uma coisa simplesmente dessa época, que acontece nessa época. Sim, nós vivemos debaixo de muita pressão, de muita ansiedade e muito estresse. Mas se isso fosse uma coisa só deste tempo, não estava escrito há mais de 2000 anos. Então naquele tempo também as pessoas viviam sobrecarregadas. Porque, como eu falei também no último vídeo, não é uma coisa deste tempo, é uma coisa do trabalho do inimigo de Deus. Satanás quer tirar de nós a nossa paz, o nosso descanso e, consequentemente, ele tira de nós a vontade perfeita de Deus. Então aqui o Senhor dá para nós uma dica preciosa. Eu sempre dou dicas no final do vídeo, mas a dica está aqui na palavra de Deus, onde fala para tomar sobre nós, para tirar essa angústia, o jugo e o fardo. Vamos entender um pouquinho o que é então um jugo. Não é uma palavra muito comum nos dias de hoje, mas o que então é um jugo, né, para nós entendermos o sentido da palavra. O que é o jugo então? O jugo é uma peça de madeira, talvez vocês já tenham visto já, é chamado também de canga aqui no Brasil. Então é uma peça de madeira onde coloca no pescoço de dois bois para dividir o peso. Olha só que coisa mais linda, a mensagem já apareceu aqui agora, né? Então o Senhor, Ele quer pegar o seu peso, o meu peso, tudo aquilo que está nos cansando, que está sobrecarregando a nossa vida, e Ele quer que coloque dividido no jugo com Ele, colocar junto com Ele, para Ele levar conosco esse peso. O Senhor não quer, Ele não gosta de ver eu e você nessa angústia, nessa correria, nesse desespero, nessa falta de paz. Cada vez que o Senhor olha para mim e para você e vê que nós estamos cansados demais, que nós não estamos mais aguentando as coisas como estão acontecendo, o Senhor nos faz o mesmo chamado. Vem aprender comigo. Essa é a dica que eu quero trabalhar mais no final desse vídeo, mas já estou dando um spoiler aqui do final do vídeo, né? É isso que eu vou falar. Como resolver então? Como colocar esse jugo? Como dividir com o Senhor esse jugo? E ele diz, o meu peso ou o meu fardo é suave.
Então o jugo é leve, ele ajuda a carregar. E o peso de andar com o Senhor, o fardo disso é muito suave. Por que que é isso? Muitas vezes nós pensamos que andar com o Senhor traz para nós muitas exigências, que andar com o Senhor traz peso. E a palavra de Deus está dizendo que é o contrário. O que traz peso para a nossa vida são as regras do mundo. O que traz peso, cansaço, é que nós tentamos o tempo todo atender às demandas do mundo. E não está errado, nós estamos no mundo e queremos realmente jogar o jogo do mundo. Mas o melhor jogo, o jogo que traz paz, o jogo que nos dá uma vida leve, é o jogo do Senhor, é andar com o Senhor. E agora vamos então para o que eu falei que eu deixaria para o final, modelagem. Então esse é a peça que encaixa, esse é o segredo. Se eu quero ter essa leveza na vida, eu preciso aprender a ser como Jesus era e é. Eu preciso modelar a pessoa de Jesus. André, como é que eu faço isso, né? Olha só, o que que você prefere? Se vingar ou perdoar? Como é que Jesus joga o jogo? Como é que Jesus jogou o jogo? Ele se vingou de quem fez alguma coisa com ele ou ele jogou o jogo do perdão? Então, cada vez que acontece na minha vida e na sua, questões que nos machucam, ou que já nos machucaram no passado, eu tenho falado muito aqui no canal sobre as dores da infância, sobre as injustiças, abuso sexual, ausência de pai, ausência de mãe, tantas dores, humilhações, tantas rejeições que nós sentimos na vida, e as nossas histórias têm muito isso. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no canal, vou voltar a falar mais vezes, mas esse peso todo, tudo isso que aconteceu na nossa vida, a nossa história, onde nós não escolhemos a nossa história, muita coisa aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, ou então nos relacionando com pessoas na vida adulta, podemos ter sido traídos, enganados, todo esse peso que existe na nossa vida, nós preferimos o quê? Eu quero jogar o jogo do mundo, eu quero me vingar, eu vou me afastar, eu não quero conversa, eu não quero mistura com essas pessoas todas. Ou eu prefiro jogar o jogo de Jesus, o jogo do perdão. André, é muito difícil, sim, é muito difícil. Eu tenho um vídeo, vou deixar um vídeo aqui falando sobre perdão e vou voltar nesse assunto. Não é fácil, mas o jogo de Jesus é o jogo que traz leveza para a vida. E você prefere o quê? Você prefere se vingar ou você prefere perdoar? Aí nós estamos falando de modelagem, modelar o jeito que Jesus agiu, age e agiria se estivesse no seu lugar. E o que você prefere? Você prefere julgar ou compreender? Tantas coisas acontecem na vida e nós somos rápidos em julgar, né? Tá muito dentro de nós essa necessidade de julgar os outros. Nós nos achamos muito santos e muito diferentes das pessoas que cometem grandes pecados. E nós ficamos comparando, às vezes, o nosso pecado do pecado do outro. E para nós pensamos, meu pecadinho. Mas para o outro é o pecadão. Então é mais fácil, é mais leve. O que é melhor para a minha vida? Eu estar sempre pronta a julgar os erros do outro? Ou como Jesus fez e faria, e ainda faz hoje, compreender? Imagina naquela situação que aquela mulher foi pega em adultério. Imagina se eu ou você estivéssemos lá. Eu estou ali dentro da igreja ou na sinagoga, né, como eles estavam, eu estou ali no meio de pessoas boas, pessoas santas, e de repente trazem uma mulher que foi pega em adultério. Ela estava ali com um homem casado, ou talvez ela fosse casada, e ela estava ali em pecado, todo mundo viu que estava, e é aquela mulher trazida naquele momento para nosso meio, e de repente eu estou ali, eu estou vendo o que aconteceu, e o que é melhor? O que eu prefiro fazer então? Eu quero julgar ou eu quero compreender? Jesus não tampou o pecado dela. Jesus sabia que ela estava em pecado, mas Jesus, ele compreendeu. E eu e você, nós queremos ainda continuar julgando as pessoas ou nós queremos passar para o lado de Jesus, modelar como Jesus age e começar a compreender as pessoas e diminuir cada vez mais esse julgamento? O que você quer? Uma vida leve ou uma vida pesada? E o que você prefere? Resistir ou aceitar a vontade de Deus? Muitas vezes nós resistimos à vontade de Deus em pequenas coisas. Não estou falando de coisas grandes, difíceis, né? Jesus passou por um período muito difícil, passou por aquela situação que antecedeu a crucificação. Imagina a angústia que Jesus viveu. E Jesus disse, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for da sua vontade, tudo bem, eu vou fazer. Então Jesus, ele sofreu, mas ele aceitou a vontade do Senhor. E você? O que você prefere? O que eu prefiro? Resistir à vontade de Deus ou aceitar a vontade de Deus?
Muitas vezes aquilo que nos traz tanto sofrimento é Deus tentando ali corrigir nossos erros, né? Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, como por exemplo de relacionamento. Eu posso começar um relacionamento errado, eu posso ter começado um relacionamento com as motivações erradas, e de repente aquela pessoa me trai, aquela pessoa se afasta, aquela pessoa some da minha vida, me abandona, e ali pode ter a mão de Deus corrigindo um erro do passado, mas às vezes eu me sinto tão mal e eu não quero mais me afastar daquela pessoa, eu sinto a propriedade daquela pessoa, eu não quero mais perder aquela pessoa, e muitas vezes veio de um erro, veio de uma escolha equivocada, e o Senhor está ajustando ali para me dar essa vida plena. O que você prefere? Resistir ou aceitar a vontade de Deus? Muitas coisas que acontecem na nossa vida é Deus agindo e ajustando, corrigindo erros do nosso passado. E nós muitas vezes queremos do nosso jeito, nós não queremos agir aceitando a vontade de Deus, mas nós resistimos à vontade de Deus. Então, o que fica nesse vídeo, o que fica dessa nossa conversa de hoje é: você prefere agir, modelar de acordo com Jesus? Você quer aprender a agir como Jesus anda para viver esse lado suave da vida? Para ter a divisão com ele do jugo? Ou você prefere continuar a sua vida agindo da sua forma? Eu sei que é muito difícil. Durante muitos anos da minha vida, eu resisti muito à ação de Deus. Eu queria do meu jeito, eu queria na minha hora, eu queria baseado nos meus planos, e eu quebrei a cabeça, e eu sofri muito, eu fiz muitas escolhas erradas, e aos poucos eu fui aprendendo. Foi um aprendizado difícil na minha vida, porque eu tenho a natureza muito forte, eu sempre tive a natureza muito forte, e eu insistia em fazer do meu jeito, eu insistia em não aceitar quando as coisas não eram do meu jeito. Mas eu aprendi a duras penas, mas o Senhor foi paciente comigo e me treinou nisso. E hoje eu sou sempre muito dócil à vontade de Deus. Tudo que eu quero e quero muito, e vejo que as coisas estão indo para um lado diferente do que eu desejei, eu sempre falo ao Senhor: Deus, me ajuda, eu quero que seja feita a sua vontade. Eu entendi já na minha vida que a minha vontade nem sempre termina muito bem, mas a vontade de Deus não tem erro. Então eu tenho treinado essa não resistência diante da vontade de Deus. E é esse o convite que eu deixo para você. Treine nesse dia de hoje, treine nesses próximos dias, não resistir mais à vontade de Deus. Treine falar com o Senhor, que seja feita a sua vontade. E em alguns momentos eu precisei dizer: Deus, eu não estou confiando na sua vontade. Eu não estou confiando no seu amor, mas eu quero a sua vontade. Me ensina a confiar, me ensina a não resistir. Esse é o convite que eu deixo para você. Treine a não resistência diante de Deus, que te ama com amor incondicional e deseja para você muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Você nem sonhou os sonhos que Deus já sonhou para a sua vida. Obrigada pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no canal. Curta se você gostou, encaminhe para as pessoas que você conhece e me ajude a fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. Eu te espero daqui 2 dias com o próximo vídeo.